Hoje o reverendo Andresse está servindo a Igreja Nacional, está auxiliando a Secretaria de Diaconia. Ele postou algumas fotos lá, se não me engano é Aruanda, a cidade onde eles estão. E então o reverendo Adilson foi para São Carlos e eu fiquei aqui. Como ontem nós tivemos reunião do presbitério, nós chegamos um pouco tarde, então para facilitar a dinâmica, né? Então nós fizemos essa troca de púlpitos. No entanto, peço perdão para os irmãos de antemão, em São Carlos nós estávamos fazendo uma série de mensagens sobre o Pai Nosso, e hoje seria a última mensagem lá. Eu pensei em preparar uma outra para cá, mas eu creio que Deus também falará sobre essa, então eu vou gravar aqui, mandar para os irmãos de São Carlos depois. E se os irmãos quiserem acompanhar desde o início, na nossa página da IPI de São Carlos no YouTube, tem as meditações versículo por versículo. Então eu vou ler o texto todo, de Mateus 6, do 9 a 13, mas a nossa meditação hoje vai ser focada no verso 13, tá? Mas então Mateus 6, do 9 ao 13, eu sei que você conhece de cor, mas vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um texto bem conhecido e, como eu falei, a gente vai focar hoje no 13, que seria a última mensagem lá da congregação, e é um encerramento, mas eu sei que, de certa forma também, quando Jesus nos ensina a orar, que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu não sei se você já parou para pensar, e aqui para vocês não é o encerramento, é o começo, né? Espero que vocês queiram lá ver o resto, mas existem duas questões polêmicas nessa súplica. A primeira diz respeito ao significado de cair em tentação, e a segunda a respeito da necessidade de escolhermos a melhor tradução. É mal ou maligno? Nossa Bíblia diz para livrar-nos do mal, né? Mas que mal é esse? E aí é que eu vou começar pela segunda questão, então. Que mal? É mal ou maligno? E aqui eu queria convidar você a olhar o texto bíblico e olhar para a nossa história. Na Idade Média, ninguém tinha dúvida da existência de um ser que personificava o mal. Se você gosta de história, você vai ver, né? Tudo era o diabo, né? Aquele ser com tridente, vermelho. E aí o diabo, o maligno, estava sempre nas histórias. Na Idade Moderna, depois disso, né, foi se tirando um pouco essa ideia e o ser humano passou a ser a medida de todas as coisas, segundo Protágoras. E nesse sentido, tanto bem como mal, então estavam dentro do ser humano. Ok. E na chamada idade pós-moderna, onde nós estamos hoje, né? A gente vê que o mal, ele já não está nem em ser malvado, que seria o diabo, ou dentro do ser humano, mas no contexto, no meio que você vive, na sociedade, em todo lugar. E isso não é um lugar especificamente, né? O mal está aí. É o que a gente ouve, né? O fato é que a gente não deve se deixar levar pelo que as pessoas dizem, pelo que os outros dizem. A gente precisa compreender a expressão e o que Jesus quer dizer para a gente nessa oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, Jesus, ele é muito específico. Ele está dizendo sobre o ser, sobre o maligno. Sim, Jesus está se referindo ao tentador, a pessoa do diabo que o assediou no deserto.
né? E você pode conferir lá em Mateus 4:3, depois você pode dar uma olhadinha também em 1 Tessalonicenses 3:5, que vai ajudar a contribuir nessa ideia. E em uma das mensagens, você vai poder ver lá, a gente fala especificamente sobre o inimigo. Então, a primeira questão aqui, que é o cair em tentação, diz muito respeito a esse mal. Porque não significa não nos deixes cair quando formos tentados, mas sim não nos deixes ser tentados, não nos deixes cair. Então, cair, né, a ideia aqui de não deixar, eu não quero, é a mesma coisa que estar em tentação. Por quê? Porque a gente precisa ter a consciência que a gente pode ser tentado. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida. Todos nós somos tentáveis. Ninguém é perfeito. Ninguém está livre de ser tentado. A gente precisa ter essa consciência, identificar a nossa sensibilidade. Quais são os nossos pontos fracos? Nós precisamos saber. O que nos faz realmente reconhecer que nós dependemos de Deus. Porque a gente precisa então de alguém que nos ajude. Porque nós só somos tentados naquilo que nós precisamos, ou que nós queremos. Se você tiver com sede, você não vai ser tentado com uma cama. Mas se você tiver com sono e ver uma cama, aí a história muda. Ou se você tiver com sede e tiver um copo d'água, então você só é tentado naquilo que você precisa, ou o que você quer. Então, olha o exemplo de Jesus no deserto. Satanás só tenta ele o quê? 40 dias depois, quando ele está com fome. Não teria sentido ele ir lá antes. Então, a natureza humana é tentável. E Jesus, sendo ser humano, também foi tentado. Na sua necessidade. Naquilo que ele queria. Imagina, depois de 40 anos, lá em 40 anos, meu Deus, 40 dias em jejum, o que Jesus mais queria era um pedaço de pão, um copo d'água. Então, essa foi a hora, então, que Satanás vai lá. E aí o fato é que a gente não precisa entrar em tentação para vencer o maligno, porque Jesus já fez isso por nós. Então nós não precisamos cair para vencer. Há pelo menos 4 razões pelas quais a gente deve pedir a Deus para nos livrar no momento de tentação. Porque a tentação vem, mas eu não preciso cair. Primeiro motivo: o momento da tentação é o encontro entre os piores seres e o pior de nós. Segundo, o pior de nós é a nossa capacidade para o mal, nossos desejos maus, o pecado que habita em nós. Terceiro, o pior dos seres, o diabo. Aproveita a brecha do nosso coração e nos induz ao mal. E quarto, a tentação é o momento de sedução. Sedução é uma ação ardilosa, né? Que visa o quê? Iludir, enganar, levar ao erro. E a partir então da conquista da confiança, nesse sentido, a sedução é uma espécie de cilada. Tentação é cilada. Ilude a gente. A princípio parece tão bom. E aí a pessoa seduzida cai o quê? No ponto cego. No ponto cego, por quê? Porque a gente perde as nossas faculdades emocionais no momento da sedução. A nossa vontade inconsciente e também a nossa racionalidade se perdem na tentação. Eu tenho sempre falado em São Carlos, né, que a nossa fé, ela envolve 3 coisas: a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A palavra, a doutrina, a prática correta e o sentir de forma correta.
A gente muitas vezes, como presbiterianos, esquecemos dos sentimentos. Mas Deus também nos ensina a sentir da forma correta. No momento da tentação, o sentimento não vai ser correto. Você vai desejar geralmente aquilo que você não pode, ou o que você quer, mas não convém. O que Deus diz não, a gente quer. A nossa racionalidade já era. Que doutrina? Para que doutrina? Isso é coisa de ser humano. Então, e aí a prática, menos ainda, né? Então, nesse sentido, a tentação ela é quase irresistível para a gente. Deus dá o escape. 1 Coríntios 10:13 diz que Deus dá o escape. Mas sabe qual é a dificuldade nossa? De escapar. É muito difícil. Por quê? Porque a gente é como, sabe, quando você é criança, está brincando com aqueles anelzinhos de plástico que vem no doce, né? Aí a água bate, aquele anelzinho cai, começa a rodar lá e foi embora. A gente é assim. A gente é simplesmente assim. Na hora que vê, já foi. Não dá tempo de escapar. Quase sempre. Ou às vezes a gente não quer escapar mesmo. O pecado cometido gera morte. Essa ideia de ir pro cano é a morte, porque a morte, nesse caso, no caso da tentação, é a incapacidade nossa de ação e reação. Essa coisa já foi, não deu tempo. A gente fica sem ação. Essa perda da sensibilidade para a vida. Né? Porque às vezes a gente pensa só na morte no sentido último do ser humano. Mas a gente esquece dos traços de morte que estão à nossa volta, que rondam a nossa vida. E nesse sentido, o morto é aquele que tudo experimenta, mas em nada se satisfaz. Tudo consome, mas nada se completa. A vida perde a graça. Isso é sinal da morte, que o pecado gera em nós. E nesse sentido, nada é suficientemente prazeroso ou satisfatório. Eu sempre preciso de mais um pouco. Mais um pouco. O pecado anestesia os nossos sentidos. E o pecado rouba a alegria de viver. Porque na hora que você se dá conta, você se entristece. E essa tristeza, quando a gente é filho de Deus, é o Espírito Santo dizendo que a gente tem que se arrepender. Mas quando a gente não é, aquela tristeza ela vai virando uma tristeza sem fim. Porque ela não vai gerar arrependimento, ela vai gerar mais tristeza, mais traço de morte. Então o pecado mata. E o morto, nesse sentido aqui, é sinônimo de entediado, perde o apetite, perde a vontade, começa também a adquirir uma certa aversão daquilo que antes ele tinha vontade. Então, de repente, no começo era bom, mas depois parece que você pega nojo, não é mais tão legal. Então, não se esqueça dessa súplica do livramento do maligno e da tentação. Porque, mais uma vez eu falo, o momento da tentação é o encontro entre o pior dos seres e o pior de nós. A tentação é o momento da sedução. Deus dá o escape? Dá. Mas a gente quase sempre não consegue escapar. E por isso a tentação é quase irresistível. E nesse sentido, o pecado cometido gera morte. O caminho para a vitória, então, sobre o mal, o maligno, o pecador, é o clamor. É o clamor pelo quê? Pelo poder do sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos livra, que não nos deixa a gente cair em tentação. E a gente esquece disso. É Cristo que nos auxilia, porque Ele já passou por isso, sendo ser humano. Ele sabe como é que foi, e Ele sabe como Ele venceu. Com o quê? Com a palavra. Não foi? E o diabo usou a palavra para tentá-lo. E ele, por conhecer a palavra, respondeu da forma certa. Ou seja,
a ortodoxia, a doutrina correta. Porque eu também posso usar a palavra para pecar. Foi isso que o diabo fez. E muitas vezes a gente também usa isso por isso. A gente usa até os argumentos, né? Claro que a gente usa o texto fora do contexto para virar pretextos. Mas a gente, em certo momento, a gente também é ardiloso quando a gente quer. E a luz para todo pecado, para essa morte, é Cristo. E basta o quê? Clamar. Clamar por Jesus. Deixar Jesus realmente ser Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor muitas vezes vai falar, não faça isso. E você vai falar, eu queria fazer. E Ele vai dizer para você nessa conversa, no momento de oração, é bom? É agradável? Vai te dar prazer? Vai glorificar o meu nome? O que você quer para a sua vida? Que tipo de homem, que tipo de mulher você quer ser? Então pensa direito. E se mesmo assim você estiver lá muito mais propenso, clama o sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, eu não quero. Uma parte de mim quer, para falar a verdade, uma parte de mim quer. Vamos ser honestos, Deus. Olha, eu queria muito. Mas não vai me glorificar. Glorificar o teu nome através da minha vida, aliás. Não vai me beneficiar em nada. Porque o pensamento correto vai me levar. O que vai dar se eu cair nessa tentação? A gente, eu e você, a gente conhece muitos cristãos que caíram em diversas tentações na vida. Seja adultério, seja pegar o dinheiro de forma indevida de amor. Vamos pensar nesses maiores e mais visíveis. Você lembra o que aconteceu com eles, com elas? Foi bom o resultado final? A pessoa pode ter sido restaurada, mas a dor e o sofrimento que cair em tais tentações provocou, não vale a pena. A gente vive em comunidade, a gente precisa também olhar para essas coisas, que essas dificuldades, não apenas apontar, mas olhar para a nossa vida e de repente olhar e falar assim, ter a consciência, Senhor, a pessoa quer me pecado, eu sei que eu posso cair também. Não me deixa cair nessa tentação, me livra desse mal. A gente esquece de ver essas situações e orar e pedir dessa forma. Mas é isso que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer e que vai nos edificar. E, por fim, esse texto que você vê aí entre colchetes no texto bíblico, alguns exegetas dizem que são acréscimos posteriores, né? Mas o que acontece? Em alguns manuscritos esse texto está, em outros não. Por isso que ele está aí entre colchetes no texto bíblico, tá? Mas a gente entende que é a inspiração do Senhor. Então, por consenso, como a maioria dos manuscritos tem esse texto, manteve-se o texto. Alguns, então, manuscritos do Evangelho de Marcos, Mateus, não tem. Tá? Então, por isso esse colchete. Mas o poder, o reino, o poder e a glória. Então, por fim, Jesus nos ensina a oração que implica a convicção de que tudo pertence a Deus. O reino, o poder e a glória. E aí, a gente ora sempre ao Deus que tudo tem, que tudo pode e que tudo é. Quem assim não crê, não tem por que orar. Ou pior ainda, não tem para quem orar. A oração do Pai Nosso, ao afirmar a soberania e a suficiência desse Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajuda a responder alguns dilemas da alma humana. Aqueles que não conseguem ver sentido na vida, no mundo, precisam orar. Vem teu reino, vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome. E de fato a gente não pode haver sentido no mundo dominado por outro alguém que não seja Deus, porque não há sentido.
pecado desobedecida. Não há sentido. É morte certa. E onde a pessoa e o caráter de Deus são blasfemados e negligenciados, é morte certa. Quem vive, e aqui não sei se você vive algumas vezes, mas quem vive com a sensação de que alguma coisa está fora do lugar, que a vida é injusta e que muitas coisas que não deveriam acontecer acontecem, e coisas que deveriam acontecer não acontecem, está certo. Está certo, porque o mundo é assim mesmo. A solução para esse dilema, para a falta de sentido, é a consumação do reino de Deus. Quem vive com uma fome na alma, que nada satisfaz plenamente, deve orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou, como seria mais bem traduzido, eu trabalho isso nessa mensagem, o pão nosso de amanhã nos dá hoje, que é uma alusão ao maná do sábado, que o povo de Israel recebia no deserto, dando a ilustração para nós que hoje, no dia de hoje, nós vivemos a sexta-feira. Nós já podemos experimentar um pouco do reino, mas a gente ainda não está no sábado, a gente ainda não está no descanso, a gente ainda não encontrou Cristo plenamente. E nesse sentido, Deus deixa a gente experimentar um pouquinho do prazer no céu, ainda na história humana, ainda nesse tempo que nós vivemos. Jesus é o pão da vida. E o Espírito Santo é a água da vida. É a satisfação humana nesse mundo, ela é espiritual. Tudo que existe fora daqui, tudo que o dinheiro possa comprar, não satisfaz ser humano. Tudo que a gente possa fazer, querer, não satisfaz o ser humano plenamente. Existe um buraco na nossa alma que só Cristo preenche. E nesse sentido, a satisfação humana, por ser espiritual, ela depende plenamente, unicamente, da consumação do reino de Deus. Porque se esse reino não acontece, eu não me satisfaço. E aquele que, mesmo vendo tudo isso, vive com a sensação de que ainda falta algo, eu sei que o reino vai ser consumido, que Deus vem, mas ainda falta algo, José. Ainda tem alguma coisa faltando para dar certo. Tem sim. O mundo é assim, está faltando alguma coisa. Não é suficiente para satisfazer a fome da alma, porque essa fome não pode ser saciada na matéria, somente em Cristo. Os que vivem esmagados pelo peso da culpa, pelas suas imperfeições, ou pelo fato de terem sido feridos pelas imperfeições dos outros, porque muitas vezes nós somos feridos, mas algumas vezes também nós ferimos e vice-versa. Por isso que a gente precisa orar. Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É impossível que pessoas vivam sem que, cedo ou tarde, contraiam dívidas impagáveis umas com as outras. E nesse sentido, só o perdão resolve. Só o perdão. Porque nunca vai ser suficiente o que a gente possa fazer para tentar reparar uma dívida, alguma coisa que a gente fez ou que a gente recebeu de alguém. E quem vive preso na relação pecado e culpa, porque tem muita gente presa nisso, né? E não consegue deixar de ferir ou superar, seja por si mesmo, as feridas que lhe causaram, tá certo. A gente não consegue. A gente vai ser machucado o tempo todo. E a gente não consegue superar sozinho essas feridas, esses traumas que a vida nos trouxe. Não tem como. O mundo é assim, os relacionamentos não duram para sempre. Os relacionamentos mudam. Eles mudam. As pessoas só aprendem a se relacionar de verdade quando aprendem a perdoar e liberar perdão. Isso Deus nos ensina
através de Cristo Jesus. É muito sério isso. Porque às vezes a gente faz uma leitura, né? Vou abrir um parênteses aqui, de que o perdão é continuar tudo como era antes. E não é. Quando Adão e Eva pecou, Deus expulsou eles do paraíso. O relacionamento não foi mais o mesmo. Mas Ele preparou Cristo Jesus para que houvesse o quê? Redenção, para que o ser humano pudesse estar de novo com Deus, estar na sua presença, de uma forma totalmente nova, totalmente redimida. É isso que o perdão faz. Ele transforma os relacionamentos em algo muito melhor do que era antes. Restaurados, fortalecidos. E algumas vezes, talvez, não mais convivendo juntos. Porque às vezes a gente tem a culpa, né? Eu perdoei, mas a vida eu não consigo mais como era antes. Você não vai conseguir. Até porque você não é Deus. E Deus só pode fazer isso porque Cristo tomou sobre si a ira do pecado que feriu a santidade de Deus, a honra de Deus. O perdão, como eu falo na mensagem, o perdão está mais ligado à questão de honra, de sentimento, que são coisas que por mais que seja, não é justiça. Porque o perdão não é o contrário de justiça, é o contrário de vingança. É eu abrir mão de me vingar. E o perdão não significa justiça. Porque se fosse por justiça, nós não estaríamos na presença de Deus. Foi graça. Perdão é graça, é presente, é dádiva. E por fim, e finalmente, os que vivem amedrontados então pelo mal, porque diz, então você está afirmando que existe um ser maligno. Existe. O mal graça no nosso meio, na nossa sociedade. Abre o jornal, lê as notícias. Abre o jornal, agora é meio assim, né? Você abre a página do jornal na internet. Poucas pessoas que eu conheço têm aquela coisa de abrir o jornal, mas eu conheço uma que lê o jornal inteiro de papel ainda, tá? E gosta disso. Mas abre o jornal. O mal existe. E aqueles malvados que aderem ao mal estão à solta. O diabo está por trás de tudo isso. Está. Sim, a palavra diz que está. E ele gosta de jogar cada vez mais lenha na fogueira. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Muito mesmo. E a possibilidade de a gente ser afetado por esse mal, ela é real, ela existe. Porque às vezes a gente pensa, Deus me livrou, teve livramento, né? Que é uma fala comum entre os crentes. Mas e quando não houver livramento? E quando o mal nos atingir? O que pode? Não é porque a gente é crente, que a gente vem na igreja, que a gente tem um escudo protetor que protege a gente. Tem o sangue de Cristo que a gente clama? Tem. Mas a gente vive num mundo corrompido, em que o pecado pode nos atingir, sim. Mas o maior perigo de tudo isso não é o mal só em si, mas o mal nos seduzir. E sem perceber, a gente começar a ser influenciado de tal maneira que a gente se torne semelhante a ele. E nós nos tornarmos maus. O mal religioso é o pior que existe. Ele usa uma máscara de religião, mas ele é mau. Tem um coração mau. E nesse sentido, aquele que se sente vulnerável em relação ao mal e o maligno, está certo. Está certo. Porque o mundo é assim mesmo. A Bíblia diz, ele jaz no maligno. Mas a guerra já está ganha. Você lembra quem ganha essa guerra, aliás? Abre a nossa Bíblia, Apocalipse 22. É Deus, é Cristo. Ou seja, vai chegar um dia que o diabo vai ser impedido de agir na terra. Mas nesse dia todos saberão que ele é soberano, que ele é Senhor, que ele tem o controle, que tudo é dele. Porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para sempre. Então, olha o pedido para Deus.
nos livrar do mal, não cair em tentação e não se tornar mal. Por fim, ore o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso tendo essa oração como modelo. Não é, quando a gente fala ore o Pai Nosso, você pode orar o Pai Nosso igualzinho está na Bíblia? Pode, deve. Mas também é um modelo para as outras orações que nós temos, que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí, quando a gente diz no começo, então, que a gente pede Pai Nosso, e aí aqui eu gostaria de finalizar. Por que Pai Nosso? Porque nós somos filhos de Deus, certo? E a gente precisa se lembrar que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E Ele nos adotou como filhos em Cristo. E efetuando uma mudança radical na nossa natureza. A oração implica sempre a morte do eu. A oração não é lugar para egos. Deus é Pai. É Pai Nosso. Eu abro mão da minha razão. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente se coloca na posição de filho. E do Pai vem a nossa identidade, quem nós somos. E é interessante porque aqui não é só aquela ideia do portador genético das características dos nossos antepassados. Porque isso nos limita culturalmente, nacionalmente falando, não é isso. Nós somos aqui, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, Filho unigênito de Deus, pois nele Cristo nós somos adotados de Deus. E diferentemente da adoção humana, que confere ao bebê um estado jurídico, no qual ele passa a ser tratado como se fosse o filho biológico, desse pai, dessa mãe, a adoção divina ela vai além disso. A gente não só é tratado como filho e filha de Deus, mas a adoção divina confere a nós a mesma natureza do Pai Celeste. A nossa imagem e semelhança é restaurada em Cristo. Com Cristo nós morremos, com Ele nós fomos sepultados, com Ele nós ressuscitamos, recebendo a sua vida em nós, a fim de que com Ele vivamos e convivamos, compartilhando da sua natureza divina e todos os seus direitos como filhos de Deus. E Ele reina através disso. Nós recebemos uma nova natureza. Só que essa natureza, por enquanto, ela é espiritual. E nós vivemos a expectativa do dia que ela será consumada plenamente. E ela será física também. Porque a ressurreição de Cristo foi física. Então Deus, quando isso acontecer, vai restaurar em nós tudo. Tudo. Não é só aquela coisa espiritual, é também o nosso corpo. Nós vamos receber novos corpos, seremos transformados. Essa é a nossa expectativa. As nossas faculdades mentais, acionais, de sentimento, tudo isso vai ser restaurado em Cristo. Ele vem. Enquanto Ele não vem, eu gostaria de te lembrar o que C.S. Lewis disse, que esse mundo é um território ocupado pelo inimigo. Sendo que o Rei justo e verdadeiro desembarcou disfarçado e nos convida a todos e a todas a uma grande campanha de sabotagem. Todos os que creem, ora, venha o teu reino, pois o reino é dele, a glória é dele e o poder é dele. Nós estamos aqui para sermos luz, para sermos salvos, para sabotar a obra do inimigo, e que a gente possa ser bem sucedido nisso. Que Deus nos ajude. E Ele faz isso também quando nós nos juntamos para celebrar a ceia do Senhor. Quando a gente celebra como igreja esse momento, nós temos que Cristo Jesus se faz presente e que aqui Ele alimenta a nossa fé e nos fortalece para viver o dia mau. Porque o dia mau vem, o maligno está espreito, mas eu não preciso e não devo
Porque Cristo diz que esse maligno vai ser derrotado. Porque a palavra diz que vai chegar uma hora em que ele não vai mais estar conosco, nem no meio de nós. Enquanto isso não vem, que a gente possa ser alimentado, edificado através da ceia do Senhor, que nos traz à memória o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele irá fazer. Esse é o momento que a gente alimenta a nossa fé, a nossa esperança, que a gente se enche de Cristo para viver. Então, nesse momento, nós vamos ficar, eu convido quem puder ficar em pé, os presbíteros para me ajudar, o Marco e a Meire, eles vão entregar os elementos, nós vamos estar cantando enquanto isso, então eu convido você a segurar contigo o pão e o vinho, no momento oportuno, nós cearemos juntos. Toda glória, toda ação de graça sejam dadas a Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pois Tu, em Tua eterna misericórdia, enviaste o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para sofrer a cruz, na cruz, por nós, tomar os nossos pecados para nossa redenção. Ele que se ofereceu de uma vez por todas como um sacrifício perfeito e suficiente pelo perdão dos nossos pecados, de toda a humanidade. Graças te damos nessa hora, Senhor, pois Tu estendes a Tua graça até nós, através desses elementos. Obrigada porque o Senhor instituiu o sacramento do pão e do vinho para que celebrássemos a comunhão com Teu corpo e Teu sangue em memória do Seu sacrifício, o qual agora nos achegamos à Tua santa mesa para celebrar. Rogamos, Pai, envia sobre nós nessa hora o Teu Santo Espírito que santifica essas ofertas do pão e do vinho, de modo, Senhor, que ao participarmos todos juntos dessa ceia, cumpra-se em nós a Tua palavra e partilhemos verdadeiramente da comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair desse momento edificados e fortalecidos por Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que antes de ser traído, na noite em que foi traído, ele tomou um pão. Ele deu graças aos seus discípulos e partiu e disse a eles: isso é o meu corpo, é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês beberes. Fazei isso em memória de mim. Que nós possamos nessa hora fazer em memória de Cristo. Então eu convido você a comer e beber em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos graças nessa hora. Obrigada pelo pão e o vinho, esses alimentos, ó Deus, que agora, ao entrar na nossa boca, trazem para a gente a lembrança de que nós somos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Que a Tua doce presença, Senhor, nesse momento, nos abrace de tal forma que nós saiamos daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, ó Pai, na certeza de que quando nós encontrarmos com o mal, Cristo já venceu. Que o dia, Senhor, que nós nos encontrarmos com pessoas más, que elas não nos façam mal, porque o Teu sangue nos protege. Não nos deixa, Senhor, nos tornarmos parte do mal que graça nesse mundo, mas que nós sejamos, Senhor Deus, fiéis discípulos e discípulas Teus, que combatam o mal com o bem.
que levemos, ó Pai, o Teu Evangelho de salvação onde nós estivermos. E acima de tudo, Pai, não nos deixes cair em tentação, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza clama por restauração. E enquanto isso não acontece, que nós possamos sempre viver de fé em fé, de esperança em esperança, e que os ventos do advento, que tanto nos lembram que o Natal está chegando, que Cristo vem, se fortaleçam, renovem o nosso espírito nessa hora. E eu peço, Pai, de forma especial por cada uma que aqui está, ó Deus. Restaura, Senhor, fortalece e reanima, ó Deus. Estamos andando em tempos difíceis, estamos cansados, ó Pai. Restaura, anima as nossas forças. Pedimos, Pai, por aqueles e aquelas que nesse momento enfrentam problemas de saúde, seja consigo mesmo ou na família. Vem com cura, vem com restauração. Pedimos, Pai, por aqueles e aquelas que enfrentam inúmeras tentações ao longo da semana. Fortalece, Pai. Dá escape no tempo oportuno. Seja com os teus filhos e filhas, ó Deus. Pedimos também nessa hora por aqueles que estão passando por problemas financeiros, ó Pai. Fortalece. Vem, Pai, com providência sobre cada vida, sobre cada lar. E por aqueles que estão passando por questões de ordem emocional, fortalece, ó Deus, nessa hora, o coração desses queridos e queridas. Vença, ó Deus, com um novo ânimo. Que nós possamos nos alegrar sempre em Ti. Nós louvamos, bendizemos o Teu nome e oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que a graça